devemos abandonar as metas para o tratamento da justiça de Neemias? O que dizem as novas diretrizes? Obrigado, doutor Reginaldo. Está ficando monótono, né? O Marcelo Álvaro, e o Marcelo me envergonhou terminando exatamente no tempo, perfeito. Eu preciso até comentar que o tópico do 18º Congresso Norte-Grandense de Cardiologia, Prática Clínica Baseada em Evidências, a gente vai ficando mais velho, você costuma lembrar das coisas, mas tem exatamente 20 anos, quando nós voltamos do Canadá, que introduzimos medicina baseada em evidências no país. Tem algumas compreensões inapropriadas, outras mais apropriadas, mas o fato é que já permeia a decisão clínica, inclusive o nome do congresso, o título, né? Congresso como Prática Clínica Baseada em Evidências. Vejam que tudo que nós estamos falando está ficando bem entrelaçado, algumas coisas têm sido reafirmadas pelo Marcelo e por mim, outras coisas são deixadas em aberto para podermos discutir. E falar sobre métodos de tratamento dessa epidemia na presença do Marcelo não é brincadeira, é como você tentar mostrar que sabe jogar futebol perto do Neymar ou do Messi, mas nós vamos provocar um pouquinho para motivar a discussão junto com vocês. Então olha o título que foi colocado, devemos abandonar. Ela coloca, né, uma assertiva que diz exatamente: nós não vamos mais tratar baseado em valor lipídico e simplesmente no risco, ponto final. Então, dentro desse cenário, essa nova diretriz que nós já vamos falar, ela tem trazido muita polêmica, mas de maneira saudável, ela tem trazido muita discussão. Digo a vocês que nos últimos 20 minutos os meus conflitos de interesse não mudaram. Então, eu posso passar rápido aqui, 20 minutos. Quando falamos em pesquisa em medicina cardiovascular, o errado é extrairmos do dado quando ele não tem condições de oferecer aquilo que nós queremos. Estudos mecanísticos sugerem algumas informações que, para terapêutico, forçosamente deverão ser testadas na área do estudo clínico para eficácia e segurança. O que é que tem aqui relacionado ao nosso tema? Esta diretriz nova, ela é baseada pura e exclusivamente em estudos randomizados. Estudo randomizado é o padrão ouro para avaliar eficácia e segurança. Ora, se eu estou decidindo prescrever algum medicamento, é fundamental que eu tenha como base estudo randomizado e não estudo epidemiológico. Estudo epidemiológico não deve nortear recomendação terapêutica. Repito, ele estratifica risco, ele mostra fatores de risco associado, mas decidir tratamento com base em estudos epidemiológicos não é apropriado. Então, o primeiro ponto da diretriz, se restringir o estudo randomizado, nesse ponto é defensável, porque eu quero eficácia e segurança para o meu paciente. Eficácia e segurança eu busco no estudo randomizado. Quando falamos em estudos randomizados, nós temos que ter eventos relevantes, a segurança tem que ser claramente demonstrada, a validade significa como o estudo foi produzido metodologicamente e como ele é aplicável. Se é relevante, é o que o Dr. Marcelo colocou no NNT, que eu já vou falar. Se ele é custo efetivo, ou seja, o ano de vida adicional promovido pela intervenção é economicamente atrativo, deve influenciar a diretriz e, mais importantemente, ele deve ser assimilado na prática clínica. Pergunta para vocês, eu gostaria de incluir o Dr. Reginaldo e o Dr. Marcelo. Tem ou não tem indicação para estatina nesses dois pacientes? Primeiro, mulher branca, 65 anos, colesterol total 175, HDL 54, LDL 96, pressão arterial sistólica 134, está em uso de isinopril, especificamente. E o 2, homem negro, 47 anos, colesterol total 170, HDL 45, LDL 95, pressão arterial sistólica 129, em uso de 25 mg de hidrocortiazina. O caso número 1, levantem as mãos aqueles que prescreverão estatina para esse paciente. Levanta de verdade, até o ombro não vale. 6. Marcelo Reginaldo? Não? 7.
E no caso 2, quem prescreve? 1, 2, 3. Marcelo Reginaldo? Não? Tudo bem. Eu deveria parar aqui a apresentação. Isso aqui não fui eu quem montou isso aí, tá? Isso aí foi um editorial do Dr. Steve Nissen. Avaliando pela equação que combina os 5 scores da nova diretriz, o risco em 10 anos, no primeiro caso é 7,8, no segundo caso 7,7 de eventos cardiovasculares. Então, tecnicamente, pela diretriz, esses 2 pacientes devem usar a estatina. Tecnicamente, devem usar. Agora, isso vai ser implementado na prática clínica? Tem várias instruções que a gente vai conduzir junto com vocês. Sempre buscando se a informação é válida, se a informação é importante, é o NNT, e se ela é aplicável para o meu dia a dia. Vocês já disseram que a aplicabilidade dessa diretriz é relativa. Não deu 1% ou 2% da sala que incorporou a diretriz por meio da prescrição de estatina nesses 2 cenários. E cada vez mais as diretrizes, e a europeia foi feliz em falar isso, para tratamento e para ver a qualidade do estudo clínico, se é tratamento é estudo clínico, busque estudos randomizados duplo cego, desfechos clinicamente relevantes, não use desfecho substituto, oriundo de estudo epidemiológico, tamanho de amostra suficiente e que seja contemporâneo com a prática clínica. Isso é uma regra para a diretriz. Mas o que tem de novo nessa diretriz de tratar pelo risco? Nada. Se nós buscarmos 16 anos atrás o estudo HPS, ele avaliou o paciente de alto risco sem avaliar o perfil lipídico que ele utilizou 5 a 40 miligramas ou placebo. E no final das contas, simvastatina reduziu morte vascular ou qualquer morte vascular, ou se preferirem, redução de mortalidade total. E quando avaliou-se, apenas para entender o mecanismo, aqueles que tinham LDL menor que 100 na entrada do estudo, quando entraram, houve redução significativa de óbito total, ou de evento cardiovascular maior, 100 a 130 também, e acima de 130 também. Essa aqui foi a primeira sugestão de que o que importava era o risco, e não o valor do perfil lipídico. Alguém vai dizer, mas quanto maior o LDL, o risco é maior. Mas aqui não se preocupou em estratificar por faixa de valor lipídico. Simplesmente tratou e, a partir daí, parece, sem ser formalmente estabelecido, 2 correntes foram criadas. A do chamado, aspas, riscologista e a outra do lipidologista. Eu tenho que ter o valor para me guiar. O outro fala, eu prefiro apenas o risco. Está confirmado que se tem risco, tem benefício no tratamento com estatina. Se buscarmos estatina, talvez seja a droga ou o medicamento em medicina cardiovascular que mais robustez e confiabilidade tem de benefícios. É impressionante o número de pacientes, o número de eventos e como é consistente nas várias áreas de benefício, seja para mortalidade total, redução de 10%, mortalidade coronariana 20%, outras mortes cardíacas, redução de 11%, infarto não fatal 27%, revascularização miocárdica 25%, AVC isquêmico 21% e apenas história de câncer e a PCH que aumenta com estatina, nunca foi confirmado. Só para mostrar que os dados estão aí de que é benéfico. Se avaliarmos a revisão sistemática que o Dr. Bertolani colocou, independente do risco cardiovascular do indivíduo, o benefício do uso da estatina está presente. E de acordo com o valor de LDL no colesterol, no caso aqui em milimol por litro, e aprendendo com o Dr. Marcelo, multiplicando por 38,6, nós chegamos no miligramas por decilitro. Então, independente do risco, independente do valor lipídico, tem um benefício. É claro que o que vai mudar é o que o Dr. Marcelo salientou, é a relevância clínica. Quando o indivíduo tem muito risco, de cada 3 que eu trato, eu previno 1 óbito. Quando o risco é mais baixo, eu tenho que tratar 300 para prevenir 1 óbito. Mas se isso é economicamente atrativo e tem eventos colaterais baixos, você põe na água de beber, fazendo até uma brincadeira em relação a isso. Do ponto de vista de relevância clínica, quanto maior for a redução aqui na horizontal do LDL e colesterol, maior o número de eventos prevenidos por cada 1000 tratados. Esqueçam 30% de
redução, 20% de redução. Isso a gente às vezes dá aula, nós inflacionamos o benefício, enchemos a boca para dizer 50% de redução. O que interessa é saber quantos eventos eu vou prevenir em relação ao número de pacientes tratados. E aqui, de cada 1.000 tratados, dependendo se o risco for muito alto e se o LDL colesterol for muito alto, eu chego a prevenir 142 eventos cardiovasculares em cada 1.000 tratados. Ao passo que, se a redução do LDL colesterol não for tão pronunciada, apenas 38,6 mg por decilitro, e o risco cardiovascular menor de 5%, é risco baixo, de cada 1.000 eu previno 6. Então não é a verdade que está sendo discutida, não é a validade, é a relevância clínica da intervenção, que funciona. A questão é, vou prevenir 6 ou vou prevenir 142? E aí vem a famigerada diretriz, que ela trouxe essa informação que o Marcelo colocou para vocês, mas o que está por trás da diretriz para compreendermos? Primeiro, que o NIH, que seria responsável para fazer a quarta diretriz, por algum motivo demorou, não fez e passou para o American Heart, e rapidamente o American Heart fez, e tem algumas críticas dizendo que o processo, está pronto, está escrito, não sou eu que estou falando, o processo não foi transparente como outras diretrizes, e de uma maneira rápida essa diretriz apareceu e foi publicada exatamente durante o Congresso do American Heart para ganhar publicidade. Até aí nada de errado, mas tem algumas coisas que ainda não estão plenamente compreendidas sobre essa diretriz. Duas coisas dessa diretriz. Primeiro, apenas estudos randomizados são incluídos. Voltando ao que eu disse, terapêutica é igual randomizado, portanto eu tenho que ter estudo randomizado para discutir eficácia e segurança. E segundo, ele está avaliando uma equação de predição de risco em 10 anos, que é a combinação de 5 scores de risco, com validação dentro de uma população do N-Reines nos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, essa equação que avalia risco, ela é adequada. Agora, quando você usa essa equação em outras populações, e já tem isso feito na Holanda, dentro da população europeia, ela superestima o risco cardiovascular. Somente pela utilização dessa diretriz, como ela é, aumentou-se em 30% o número de pacientes a começar a usar estatina. Então alguém pode pensar de uma maneira, nós só estamos aumentando o uso de quem não precisa, ou os pacientes sob risco hoje estão sendo tratados com estatina. Não espero que vocês leiam lá, pessoal, mas eu foco no seguinte ponto: tem 4 áreas principais de benefício que essa diretriz traz. Primeiro, que ela não está discutindo nenhuma outra área da dislipidemia. Ela está focando no risco cardiovascular e no uso ou não de estatina com base no risco cardiovascular dessa população. E as principais, os 4 maiores grupos para isso, é o paciente que já tem doença cardiovascular manifesta. Temos o paciente que tem isoladamente LDL colesterol acima de 190, não se discute outro risco adicional. Quem tem diabetes com idade de 40 a 75 anos e o LDL colesterol pode estar de 70 a 189. O que está dizendo? Que um diabético com 41 anos e um LDL de 71, LDL de atleta quase, ele tem indicação de diretriz de estatina com base nessa diretriz. E também o indivíduo que não tenha doença cardiovascular manifesta ou diabetes com LDL de 70 a 189, e aí é que mora o problema para a discussão. E quando você faz a avaliação de risco em 10 anos, esse risco é acima de 7,5. Aqueles 2 pacientes que eu mostrei para vocês, eles têm indicação de uso de estatina com base no risco cardiovascular predito para os próximos 10 anos. Então, olhem como está complexo. Isto ainda não assentou totalmente, não assentou. Mas tem um ponto interessante, que eles estão fixando pura e exclusivamente o risco cardiovascular com base em evidências robustas e sólidas de estudos randomizados. E vem um terceiro elemento, até aí tudo bem, né? Quanto a avaliar esses 2 pontos, não vejo problema. Agora, essa equação de risco é que merece a nossa consideração. Vale a pena mesmo tratar um paciente que se encaixe nessa categoria quando você olha e vê, tem algum estudo
foi feito nessa categoria? Não. Marcelo, por favor, me corrija depois. Dentro desse risco, com essa equação de cinco projetos, mostrando que acima de 7,5, o risco cardiovascular é tão substancial que merece a intervenção da estatina. Acredito que, prospectivamente, o estudo randomizado, usando esta forma, com pacientes com risco acima de 7,5, nós não temos essa densidade científica como nas outras situações que eu mostrei aqui para vocês. Bom, essa é a diretriz. E o que tem sido defendido? O tratamento de acordo com o alvo é o que mais tem sido feito nos últimos anos. Abaixamos, começamos a tratar a partir daqui e devo deixar abaixo disso, tratar de acordo com o alvo. 3 problemas potenciais. Nós não temos um dado dizendo esse é o alvo e paramos por aqui. Se alguém disser que a LDL colesterol pós-infarto deve ficar abaixo de 40, eu não tenho elementos hoje para dizer que isso é errado. Perceptivamente pode até ser. Segundo, nós não sabemos a magnitude adicional dessa redução de eventos cardiovasculares se eu baixar de 50 para 40, não sabemos. Terceiro, não leve em conta a questão do evento adverso junto com atingir o nível alvo, como está sugerido aqui. Então são limitações potenciais. Quanto mais baixo, melhor. Nós não podemos simplesmente pensar de maneira simplista, porque o evento adverso vem junto. Qual o problema do evento adverso? É que nós não vamos ter o benefício líquido, reduzir eventos cardiovasculares sob as expensas de ter piora da segurança. Então, como eu não sei o que acontece, eu não posso simplesmente falar quanto mais baixo, melhor. Considerar o risco, nós temos que olhar essas equações de risco e ver o quanto elas se encaixam dentro da nossa população. E o que é importante, foi já comentado pelo Dr. Marcelo, que é válido, que é o risco ao longo da vida. Só que nós nunca vamos ter estudos em relação ao risco ao longo da vida. Mas é certo que o nosso risco só aumenta com o passar do tempo. Dentro das perguntas, se é um desastre ou um avanço, as recomendações baseadas em estudos clínicos, avaliando o desfecho clinicamente relevante, isso é uma coisa boa, porque eu estou mostrando exatamente o impacto na sobrevida livre de eventos clinicamente relevantes. Estimar o risco cardiovascular em 10 anos, nós não podemos assumir que isso seja preciso entre prever ou predizer o evento e o evento acontecer. E essa abolição / relativação das metas de tratamento. Eu devo confessar que isso me atrai muito. Vou tratar o risco e vou esquecer a meta. Não acho totalmente fora de cogitação para a prática clínica. A minha questão é esse risco intermediário por meio da equação, que eu não tenho garantia se o risco é exatamente esse dentro da nossa população. Mas tratar sem colocar o alvo simplesmente por risco, e o HPS mostra uma coisa que me atrai, podemos discutir. 4 questões para nós terminarmos. A avaliação crítica dos estudos e revisões temáticas incluídos é adequada. Essa diretriz tem uma boa inclusão de estudos robustos e sólidos. A estimativa de risco cardiovascular, a validação em outras populações precisa ser feita para termos uma noção da calibração, que é como nós falamos, do modelo, se aquilo que prediz acontece. O risco cardiovascular aumenta. Redução de eventos deve guiar a prática clínica. Então veja, se eu digo que eu reduzo o evento, a prática clínica pode seguir essa mentalidade, e não simplesmente o alvo terapêutico. E aumento no número de pacientes a serem tratados. Isso aqui é uma provocação, hein, pessoal? Altera no que eu vou comentar. Se tratar mais pessoas, nos Estados Unidos o aumento foi de 30% no número de pessoas que passaram a ter indicação por essa diretriz do uso de estatina. Se isso significa redução de eventos clinicamente relevantes e, por consequência, redução do ônus da doença cardiovascular, que seja assim. Que seja assim. O benefício está lá. Diretrizes, elas deveriam ser práticas, portanto, tem que ser realista e a recomendação ser clara. Para médicos, quando fala para médicos, é porque às vezes ela está atuando na
prevenir processos. Então, para o médico, ela sempre permite julgamento. Vocês não acreditam que uma diretriz, é algo para você seguir cegamente. Nunca foi. O objetivo de diretriz é parametrizar a decisão, é facilitar a tomada de decisão de cada um de nós. Então, sempre numa diretriz, temos espaço para o julgamento clínico do CRM de cada um naquela prescrição. E deve ser orientado para o paciente com eficácia e segurança. Hoje, elas são complexas, difíceis de entender, cheias de gráficos, cheias de scores, nós não conseguimos entender e fica na defensiva para prevenir o processo médico. Esse é o último slide, mostrando que por que nós não seguimos diretrizes, nós todos. Temos 3 problemas aqui. Primeiro, conhecimento, falta de ou falta de familiaridade com. Isso é uma limitação. Segundo, postura, não concordo com a diretriz, não entendi a diretriz, não confio nos autores da diretriz, são cheios de conflito, não acho que o benefício vai acontecer, não quero mudar minha prática clínica. Isso é postura. Conduta já é algo cristalizado da postura. E aqui significa, não tenho tempo, o número de pacientes para dentro não permite isso. Segundo, não há um reembolso adequado para tal. O paciente não tem adesão. Vejam que para melhorar a prática clínica é complexo o processo de aprimoramento da prática clínica. Eu espero que eu tenha trazido mais perguntas para vocês do que respostas, porque isto aqui não está aclarado, mas tenho certeza que nos 10, 15 minutos finais nós teremos chance de discutir ou apresentado como que pode ser transposto ou traduzido no processo decisório da prática clínica.